Muito bem, pois é, o Cláudio adiantou aí a aprovação do Jorge Oliveira para o Tribunal de Contas da União na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e o resultado foi divulgado depois de uma sabatina de cerca de 4 horas e para que o ministro seja oficializado no TCU, seu nome ainda tem de ser aprovado pelo plenário do Senado amanhã. Durante a sabatina, Jorge Oliveira rebateu a interpretação de que sua indicação não poderia ter sido feita antes da aposentadoria do ministro do TCU, José Múcio Monteiro, que acontece em dezembro. Oliveira atribuiu indicação antecipada ao calendário legislativo apertado e afirmou que, por conta das eleições municipais e do recesso parlamentar, não haveria tempo hábil para a sabatina. Solta a sonora do Jorginho aí, produção. Essa condição não é nova, não é a primeira vez que o Senado da República sabatina um indicado sem a vacância do cargo. Há vários precedentes aqui no Senado, em tempos até bem superiores ao que se apresenta agora. Nós já tivemos sabatinas com mais de 10 meses de antecedência. De modo que não foi nenhuma pretensão do presidente da República em desrespeitar o parlamento e as regras postas, porque, por óbvio, o que não se pode ocorrer é a nomeação para o cargo, enquanto não houver a vacância. O Jorge Oliveira agradeceu a Jair Bolsonaro pela indicação. O indicado ao TCU, que eu repito, é o Tribunal de Contas da União, aquele que é responsável por avaliar as contas do governo, cobrar transparência. Então ele confirmou a relação muito próxima que tem com o presidente e a família dele. No entanto, garantiu que atuará no tribunal com isenção. Solta a sonora aí, depois eu comento, produção. Parlamentar em seu gabinete. Trabalhei sim com o deputado Eduardo Bolsonaro durante seu primeiro mandato. Tenho uma relação pessoal próxima com ele, porque sou padrinho de casamento dele e tenho um respeito muito grande por isso. Agora, a limitação da atuação do ministro do Tribunal de Contas, ele é dado pela lei. E entender que um ministro possa atuar como advogado ou em benefício próprio do presidente da República, seja esse qualquer outro, com o devido respeito, um equívoco. Por quê? Primeiro, porque há uma colegialidade dentro do tribunal que se baseia não só pelos votos dos ministros, que são essencialmente técnicos, lastreados por premissas técnicas colocadas pelas secretarias específicas, pela atuação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e, principalmente, em relação ao presidente da República, eu reforço aqui que não cabe ao Tribunal de Contas julgar as contas do presidente. Tá aí o Jorge Oliveira, só fazendo aqui a correção, não só na comissão, mas também no plenário já foi aprovada a indicação dele. A gente está aqui ao vivo, esses fatos continuam acontecendo, inclusive o Jorge Oliveira soltou uma nota que o antagonista já reproduziu, dizendo o seguinte, aspas, concluída a sabatina para o cargo de ministro do TCU, bem como a votação do meu nome no plenário do Senado Federal, agradeço aos excelentíssimos senadores por me aprovarem para o cargo de ministro do TCU. Fecho aspas aí para ele. Em relação a essa declaração que a gente reproduziu em vídeo, só vale lembrar que até o Dias Toffoli, e vocês podem encontrar o meu post antigo no Antagonista com o título A Página Virada de Toffoli, se eu não me engano, até o Dias Toffoli, na sabatina dele, quando era postulante ao cargo de ministro do STF, disse que o PT, na vida dele, era uma página virada, o que rendeu título. Ele, inclusive, numa entrevista, até disse lá uns nomes feios sobre quem o acusa de qualquer parcialidade em favor do PT, e naquele texto eu listei um monte de decisões do Dias Toffoli a favor dos petistas, né? Principalmente do Lula, de quem contra, cuja prisão ele sempre votou. Naquela época do habeas corpus preventivo, né? O Dias Toffoli votou pela concessão do habeas corpus preventivo. No entanto, acabou derrotado, junto com Ricardo Lewandowski, que também é outro homem do PT no STF, acabou derrotado e o Lula pôde ser preso naquela época porque era autorizada a prisão após condenação em segunda instância. Depois o Toffoli deu lá um jeito de pautar novamente, enquanto era presidente do Supremo, a questão da prisão em segunda instância, conseguiu reverter a jurisprudência anterior e o Lula acabou solto. Aliás, escrevi inclusive um artigo na Cruzoé sobre as declarações que o Toffoli deu depois de conseguir isso, mostrando que ele escolheu ali o momento oportuno e tal, e que obviamente tinha a ver com o abandono por parte do Jair Bolsonaro dessa luta
prisão após condenação em segunda instância. Na verdade, nunca lutou, né? Ele dizia simplesmente em campanha que defendia e depois deixou essa pauta de lado, não incentivou que os bolsonaristas pudessem protestar durante, inclusive, a votação por parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal, quando essa questão foi rediscutida. Então o Dias Toffoli encontrou ali um caminho livre naquele ano para que a discussão fosse retomada e o Lula fosse solto com a reversão da jurisprudência. O ministro Jorge Oliveira, voltando aqui, disse que não sabe se os seus colegas reconhecem seu conhecimento notório em direito, contabilidade, economia e administração pública. Oliveira ainda rechaçou a possibilidade de romper o teto de gastos e defendeu a responsabilidade fiscal. O senador Teomário Mota, do PROS de Roraima, afirmou que Jorge Oliveira atende os requisitos necessários para o cargo e que ele é um lorde. Olha só o Teomário, solta aí, produção. Esse programa é muito generoso. Vossa Excelência construiu a estrada para chegar a ser indicado por esse cargo tão importante na República Brasileira. Sem nenhuma dúvida, Vossa Excelência tem uma biografia tanto na prática quanto acadêmica suficiente para ocupar o cargo que ora estamos analisando. Vossa Excelência é um lorde. Vossa Excelência é um lorde, tá aí o Teomário pro Jorginho. Esse pessoal tá todo unido aí, inclusive os petistas, né, com o Jair Bolsonaro em torno dessas aprovações do Cássio Marques para o Supremo, do Jorge Oliveira para o TCU, para além do Augusto Aras, que já está com a caneta na mão na Procuradoria-Geral da República. Olha, só fazer um parênteses aqui, esse artigo meu que eu citei da Cruzoé, o conselheiro Toffoli no establishment de Bolsonaro, artigo de 3 de janeiro desse ano. 3 de janeiro, meu primeiro artigo do ano na Cruzoé, que mostra as duas confissões que o Toffoli fez no final de 2019. Quem não acompanhou isso, vale a pena vocês verem para entenderem esse contexto que será lembrado em muitos anos de soltura do Lula depois daquela reversão da jurisprudência no Supremo Tribunal Federal. O senador ainda chamou o ministro do STF, voltando aqui para a pauta, Luiz Roberto Barroso, de quadrilheiro. Sim, o Teomário Mota. O Teomário foi citado na decisão do Barroso da semana passada no âmbito daquelas investigações de desvio de recursos públicos em Roraima que levaram ao afastamento do senador Chico Rodrigues, encontrado lá com dinheiro na cueca. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB, afirmou que o Jorge Oliveira é um construtor de consensos e exerceu um papel importante para garantir a harmonia entre os poderes, segundo aí o Bezerra, que também já foi alvo de operação, né? Um desses líderes aí, do governo Bolsonaro. No Congresso Nacional tem o líder da Câmara, o líder do Senado, que ele tem também o líder no Congresso, né? E o Ricardo Barros e o Fernando Bezerra são aí alvos, né, de investigações também. Essa é a turma a qual o Bolsonaro se aliou. Pode soltar a produção, o vídeo. O ministro Jorge Oliveira possui sólida formação jurídica que o qualifica para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União. Destaco que no governo teve a atuação marcada pela intransigente defesa da harmonia entre os poderes como pilar fundamental da democracia. Construtor de consensos e promotor da unidade da equipe de governo são marcas do seu trabalho como ministro do presidente Bolsonaro. E o senador Wellington Fagundes, do PL, afirmou há pouco que não há por que se criticar o fato de as sabatinas no Brasil serem homologatórias. Ele disse que os indicados pelo presidente dificilmente não têm o currículo previamente aprovado. Até senadores críticos ao governo, como o Major Olímpio, fizeram elogios ao indicado. Segundo o Major Olímpio, Oliveira é uma ilha de capacidade num mar de insanidade. Então aí, nesse ponto, o Major Olímpio acabou aderindo aí ao discurso bolsonarista pró-Jorge Oliveira. Conseguiram ali uma união em torno do nome que inclui, como eu disse, os petistas. Agora, o Wellington Fagundes falar que não se pode, não há por que se criticar as sabatinas serem homologatórias,
é claro que é conversa fiada, né? As sabatinas no Brasil para ocupação de cargos como esse no TCU, mas principalmente no Supremo Tribunal Federal, elas deveriam ser muito mais duras, muito mais incisivas, a arguição, as perguntas, os questionamentos, o confronto com a trajetória do postulante ao cargo deveria ser feito de uma maneira muito melhor do que todo esse teatro de bajulação coletiva. E ainda sobrou para o Barroso ali, acusado de quadrilheiro pelo Telmário, para vocês verem o nível que tem essas sabatinas no Brasil. A gente vai conversar a respeito disso e de vários outros assuntos com o Diogo Mainar, diretamente de Veneza, na Itália. Então vamos a essa conversa, né, Robson? Então já está mais do que na hora. Pode soltar a vinhetinha, a gente muda de papo e já engata lá conexão com a Itália. Vamos lá. Papo Antagonista, com Felipe Moura Brasil. Muito bem, agora sim, diretamente de Veneza, na Itália, Diogo Mainar, de momento esperado às terças-feiras aqui no Papo Antagonista. Boa noite, Diogo, tudo bem? Oi, Felipe, tudo bom? Tudo bem. Eu quero saber se dessa vez você assistiu alguma coisa da sabatina do Jorge Oliveira, ele que sempre foi bolsonarista de gabinete, ele cujo pai faleceu há poucos anos, mas que também tinha ali uma carreira, entre aspas, nos gabinetes da família Bolsonaro, e está sendo colocado lá no Tribunal de Contas da União, que deveria cobrar transparência do governo e avaliar as contas do governo, sendo alguém muito próximo, mas hoje se fez de isento, como não poderia deixar de ser. Então você está dizendo que não viu, é isso, Diogo? Não vi, porque a gente já sabia qual era o resultado, os discursos são sempre vexaminosos, né? Eu sinto vergonha por eles, por mim. É vexatório todo esse teatro mal feito, e é inacreditável, né? Porque o Sérgio Moro saiu do governo acusando o Bolsonaro de estar tentando aparelhar a PF, agora ele põe o secretário dele no TCU, inventa um outro cara trazido pelo advogado dele para colocar no STF. Foi aparelhando tudo, mas de uma maneira tão flagrante, sabe? Dinheiro na nádega é uma coisa, agora ele está enfiando também o STF, TCU, é uma situação bastante desesperadora, porque a gente imaginou que tivesse se livrado disso, né? Dessa maneira, pelo menos, tão ostensiva. A gente pensou que não pudesse assistir novamente a algo assim. Até no CNJ, né? Porque o Augusto Aras indicou ali o procurador que tentou arquivar a investigação sobre o Flávio Bolsonaro, como antagonista deu ontem, eu comentei no Twitter, então a coisa está completamente escancarada, né? Evidentemente, o Augusto Aras foi o primeirão, né? Foi a ponta de lança. Ele foi quando o Bolsonaro dominou a PGR, embora o Sérgio Moro tenha tentado indicar outra pessoa, tenha desaconselhado o Bolsonaro a indicar Augusto Aras, ali foi a primeira atropelada que ele levou, primeira séria, né? Depois do fechamento do COAF. Esse foi uma rasteira, na verdade, porque o Sérgio Moro tinha certeza que conseguiria pelo menos conseguir uma audiência com o Bolsonaro para tratar do assunto. Ele não foi consultado, jamais, não pôde dar a opinião dele, jamais, e o resultado é esse daí, um empobrecimento institucional para o Brasil enorme, né? E a gente vê o PT, Centrão, Renan Calheiros, todo mundo felicíssimo com as escolhas do Bolsonaro. Exatamente. Agora, a gente tem que... Sabe, eu já vi isso no passado. Eu vi isso depois do Mensalão, por exemplo. Em que houve um rearranjo muito grande. O Lula saiu mais forte, mais popular, mais desavergonhado, pôde construir o Petrolão, acabou na cadeia. O Bolsonaro espero que tenha um destino semelhante, mas mais rápido. Eu espero que o Brasil não perca tanto tempo assim.
Exatamente. A gente está revivendo essa fase pós-mensalão mesmo, essa aliança lulista com o Centrão, que a gente chama agora de bolso lulista, bolso petista, não exatamente pela magnitude do volume de dinheiro desviado enquanto está no poder. Não é esse o problema do momento. O problema do momento é a reunião de todos os investigados, réus condenados, nessa frente ampla pela impunidade, e com um toma lá da cá, com aparelhamento desses órgãos, tudo isso que possibilita, na minha visão, a opção, pelo menos, né, da reestruturação dos esquemas criminosos, porque se tudo correr assim como está caminhando, parece que é o destino inevitável. Lógico, eles não têm vergonha nenhuma, isso está escancarado, o país está escancarado. O fato de escolher o secretário particular dele para o TCU tem a ver com isso também, né? Porque o futuro econômico do Brasil, agora o futuro próximo, passa por uma mega pedalada, e essa pedalada vai ser acobertada pelo TCU, aparentemente esse é o plano, né? As coisas estão ligadas umas às outras. O Bolsonaro não pode não pedalar, porque senão ele perde o único trunfo que ele tem, que é a grana para distribuir para os novos aliados ou para os velhos amigos. É difícil também categorizar neste momento quem são esses caras aí. São os velhos companheiros de partido dele, são as pessoas com quem ele sempre se entendeu muito bem, e ludibriou a população brasileira, e agora está lá se esbaldando com essa turminha, fazendo um grande favor a todos eles, porque abriu as pernas, e é tudo muito, muito triste e tudo muito preocupante. Eu tenho uma preocupação muito grande em relação às escolhas econômicas agora, de curto prazo. E com o TCU aparelhado também fica mais difícil haver transparência, inclusive nos gastos de publicidade, que eu tenho apontado, você tem apontado, inclusive em colunas na Cruzoé. Então, todo esse dinheiro que está escoando aí para veículos de comunicação, inclusive, a tendência é que escoe mais e que a gente saiba ainda menos, né, Diogo? Eles já não dizem absolutamente nada, né? Não há nenhum tipo de transparência sobre esses gastos. Eu vi que o Dória vai fazer a mesma coisa, vai aumentar em mais de 70% o gasto com propaganda. A pouca vergonha se espalha rapidamente, né? E todo mundo de olho numa eleição de 2022 que não existe, porque o país, a gente nem sabe como é que o país vai chegar até 2022. Francamente, o Bolsonaro pode até ganhar, mas vai ganhar o quê? Vai levar o quê para casa? Vai levar um país estilhaçado, estraçalhado, empobrecido, em conflito permanente, conflito social permanente. É um momento, digamos assim, terrível, né? A representação do sujeito com o dinheiro escondido no rabo é bastante pertinente, porque é isso aí, a gente está nesse estado. Bastante ilustrativo, né? Bastante emblemático. Aliás, houve aí, a gente estava falando aqui no programa, esse acordo, essa tentativa do Senado ali de blindar, de adiar a questão para baixar a poeira. É um método tradicional na política brasileira. Eles sabem que a polêmica ali dura alguns dias, mais à frente, depois de passarem tantos meses, o caso fica mais esquecido, fica mais fácil de abafar e de proteger ali os seus pares com aquele corporativismo parlamentar. E a gente tem visto isso nesse caso também, né? Não estão nem tomando muito cuidado, né? Os discursos, eu não assisti a sabatina do Jorginho Oliveira, mas eu li o Antagonista, e os discursos do tal do Teomário Mota, por exemplo, são escandalosos, né? Chamando o Barroso de quadrilheiro e na defesa do
Cássio Marques, do Jorginho e do Chico Rodrigues. Quer dizer, é um negócio tão aberto, esfregam na nossa cara. Exato. O que você vai fazer? Você tem que estapear aqueles caras. É tudo muito irritante, né? É como o Renan Calheiros falando do Estado policialesco, quer dizer, eles nunca vão admitir os desvios dos seus aliados, ou eventualmente os condenados, os culpados que sabem no fundo que são culpados, eles nunca vão dizer que roubaram, etc. Então eles precisam culpar aqueles que são os investigadores, os juízes, e aí eles levam lá para o extremo toda eventual crítica que se possa ter à ação de procuradores e juízes e chamam de Estado policialesco, de ódio contra a classe política, criminalização da política. Ontem a gente estava falando, o Paulo Paim falando, acho que do Cássio Marques, que não tem esse ódio e tal, que é tudo o código deles, né, para pessoas que querem ali aparar as arestas, tirar as asas das forças-tarefa de combate à corrupção. Então é isso que está acontecendo. Só para levantar a bola mais redonda ainda para você falou que tem certo asco, né, deu a entender desses discursos, porque é tudo vaselina, para usar uma expressão que o Bolsonaro usava a respeito do toma lá da cá com o Centrão quando era candidato, né? E a Simone Tebet, o antagonista, noticiou, presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, anunciou que a sabatina do Cássio Marques, que é amanhã, começa de manhã, está prevista para as 8 horas da manhã, deve durar entre 8 e 10 horas. Você vai aguentar ouvir 8 a 10 horas o Cássio Marques, Diogo? Eu me enforcaria depois de 8 ou 10 minutos. Eu sei que a gente vai abrir uma janela no antagonista e vai mostrar essas 8, 10 horas de sabatina, e eu sei que os meus colegas do antagonista querem que eu me enforque, mas eu não vou cair nessa cilada, não. Olha, é um negócio... eu não compreendo, eu não consigo entender, essa gente. É um mundo e para mim incompreensível. Eu não faço nem muita questão de entender. No sábado eu abri a porcaria do celular e vi o Bolsonaro acenando para os motoristas na Dutra. A polícia rodoviária interditou uma pista. É inacreditável. Eles interditaram, puseram 2 cones, interditaram uma pista para que o presidente da República pudesse fazer esse espetáculo eleitoreiro. Depois eu li que até o comandante do Exército estava lá. E o chefe, o diretor da Polícia Rodoviária, interditaram a pista. E ninguém atropelou a porra do cone. Uma moça xingou o Bolsonaro, uma só. É inacreditável. O cara ali na pista, bloqueando uma pista, com uma jamanta capotada, e as pessoas passando ali, pau, 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 pau. Que negócio inacreditável, né? Você tem uma produção fantástica. Como é que foram colocar esse trechinho? Parece que não estava combinado. Não estava, pois isso é mérito da tua turma aí. Não estava combinado. Mas olha que coisa escandalosa. Olha que coisa escandalosa isso daí. Os caras fecham uma pista de uma rodovia para permitir o presidente da República de fazer esse espetáculo indecoroso. É pequeno, é um caso pequeno, tem, obviamente, o Bolsonaro faz coisa muito pior. Mas é ilustrativo. Como, por exemplo, no caso do vermífugo, que você vai falar, provavelmente, ele mata a gente, coisa muito pior, mas isso é ilustrativo também de um abuso, né? Um abuso. Ele está usando a polícia, está usando os recursos do Estado, está usando a autoridade, está cagando na cabeça da gente. É tudo inaceitável, na verdade. Diante disso, a hostilidade ali de uma mulher que deu a buzinada e fez um xingamento
é muito pequeno, né? E viralizou, felizmente, nas redes sociais como um protesto ali contra esses abusos bolsonaristas. Até 2 meses atrás, o Bolsonaro não podia sair na rua porque ele era perseguido pelos panelaços, né? Buzinaços, panelaços, tudo mais. Depois ele conseguiu sedar essa irrequietude da população, distribuindo dinheiro adoidado. Dinheiro que o Brasil não tem e que foi muito mal empregado, porque deveria ter sido usado para abater uma epidemia que não foi abatida. Então, a gente está nessa situação melancólica e sem conseguir ver muito bem a saída. Mas vai haver a saída. A gente vai encontrar uma saída, porque isso tudo, eu tenho certeza, eles esfregando na nossa cara o Jorginho, o Cássio Marques, o Chico Rodrigues, esfregando isso tudo na nossa cara, por mais bovinos que sejam os brasileiros, uma hora ele acorda. E a gente viu de 2013 para cá que a sociedade reagiu com mais vigor do que no passado, né? Então, aguarde, Bolsonaro. E uma hora, quem sabe, tem oposição política de verdade, porque agora tem um ou dois, uma exceção, mas não tem assim uma oposição realmente incisiva, tocando nos pontos sensíveis do bolsonarismo, nas quebras de promessa, no estelionato eleitoral, no aparelhamento do Estado, porque os rivais mais clássicos do embate retórico da política em relação ao Bolsonaro estão satisfeitíssimos, estão felizes. Esse pessoal aí, os petistas que estão apoiando o Cássio Marques, apoiaram o Augusto Aras, apoiam agora o Jorge Oliveira para o TCU, estão todos satisfeitíssimos. Esse pessoal vai carecer até de bandeira de campanha, porque aprovou tudo isso que o Bolsonaro está fazendo, né? Mas o inimigo, desde 2014, é a Lava Jato. O inimigo é o Sérgio Moro e Lava Jato. O Bolsonaro é um acidente no meio do caminho. Mas a classe política toda se reuniu para esmagar a Lava Jato. Eles são os inimigos. Os procuradores, o Moro, esse sentimento, inclusive, da sociedade, isso daí é o que eles querem abafar, humilhar a população, porque essa é uma tentativa também de humilhação, né? Os bolsonaristas estão desvairados, felicíssimos, porque puderam finalmente soltar a franga e atacar o Sérgio Moro e a Lava Jato, como eles sempre haviam desejado fazer, e agora eles podem fazer abertamente. O Carluxo ataca todo dia o Sérgio Moro, e ele está excitadíssimo com isso. E por quê? Porque esse é o time deles, esse é o bando deles. O Bolsonaro votou para o Lula, o Bolsonaro estava com o Lula até outro dia, depois foi para o PP, o partido dele é o PP do Janene, sei lá a gente sabe o que é, a gente sabe o que é essa gente. O que a gente imaginou que a população imaginou que conseguiria se livrar nas urnas desses canalhas, e não deu certo. Tenta de novo. Pois é a turma do Fabrício Queiroz, é a turma do dinheiro vivo, de depósito na conta da esposa, de transação imobiliária com dinheiro vivo, mesmo entre os filhos, pagando ali parcelas, da loja de chocolate, com aquelas notas com o preço inteiro, mas vendendo o produto menor, colocando dinheiro ali. É tudo isso que foi apontado pela investigação do Ministério Público Fluminense, e que era o lugar que eles não tinham conseguido aparelhar ainda, mas estão cada vez mais próximos ali do atual governador, que entrou no lugar do Wilson Witzel, o Flávio Bolsonaro, e eles já trocaram até homenagens e tal, e a gente se preocupa com o que pode acontecer agora em dezembro, com a escolha do Procurador-Geral de Justiça. Lembrando que o STF ainda não pautou o julgamento do foro privilegiado retroativo que o Flávio Bolsonaro ganhou do TJ do Rio. Então é essa turma aí. Eu até brinquei meses atrás que era o bolsonarismo
retórico da campanha de 2018 era contra o petismo, o comunismo, tudo isso que esse pessoal fala até hoje, retoricamente, enquanto está aliado contra a Lava Jato e o Sérgio Moro. Eu brinquei que bolsonarismo parte 2, o inimigo agora é outro, né? É o Sérgio Moro, é a Lava Jato, é isso que o Diogo está falando aqui.